Sou o professor Emerson Ronald. Estaremos vendo a matemática, desde seus princípios até a mais avançada. Este canal, Lacrou a Matemática, é o seu canal. Potenciação. Propriedades da potenciação. Definição de potenciação. A potenciação indica multiplicações de fatores iguais. Por exemplo, o produto 4 vezes 4 vezes 4 pode ser indicado na forma de 4 elevado ao cubo. Assim, o símbolo a elevado a n, sendo a um número inteiro e n um número natural maior que 1, significa o produto de n fatores iguais a a. A elevado a n vai ser a vezes a vezes a vezes a, n fatores. Se for elevado a 10, vai ser o a vezes a vezes a vezes a, 10 vezes ele mesmo se multiplicando. Então, tendo esse pensamento, que a elevado a n é igual a multiplicando o próprio a n vezes ele mesmo, temos que a é a base, o n é o expoente, e a elevado a n é o resultado, que nós chamamos realmente de potência. Por definição, temos todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a elevado a zero é igual a 1. Esse a podia ser 10, 20, 30, qualquer número. Se estiver elevado a zero, o resultado será 1. Segundo, todo número elevado a 1 é igual a ele próprio. Então, a elevado a 1 vai ser ele próprio, vai ser a. Então, podia ser qualquer número aqui, 7 elevado a 1 vai ser 7. 1580 elevado a 1 vai ser igual a 1580. Então, todo número elevado a 1 é ele próprio. E todo número elevado a zero, o resultado será 1. Alguns exemplos. 2 elevado a 5. A quinta potência. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 3 quartos elevado ao quadrado. Significa que toda essa fração está multiplicando ela mesma. E multiplicação de uma fração vezes outra fração, se multiplica as partes de cima e multiplica as partes de baixo. Então, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Um número negativo dentro do parênteses, elevado a um número par, no caso aqui ao quadrado, o resultado será positivo. Então, sempre que o número negativo estiver dentro do parênteses e está elevado a um número aqui par, um expoente par, logo o resultado sempre será positivo. Agora, quando o número está elevado a um expoente ímpar e dentro é negativo, sempre o resultado final será negativo. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E ficou negativo. É simples. Quando eu multiplico aqui menos com menos, sinais iguais fica positivo. Mas daí positivo vai multiplicar o negativo, daí sinais diferentes, positivo com negativo, fica negativo. 12 elevado a 0 é 1. 37 elevado a 1 é igual a 37, ele próprio. Muita atenção com os sinais. Então é aquilo que eu já comentei. Se é um expoente par, o sinal final será positivo. Porque aqui, ó, menos com menos dá mais, esse outro menos com menos também dá mais, e mais com mais vai dar mais. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Agora, o expoente é ímpar. E dentro do parênteses é negativo. Então, esses dois ficaria positivo, esses dois ficaria positivo, mas esse negativo deixaria tudo negativo. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Detalhe, veja que aqui tinha parênteses, aqui não tem parênteses. Então, somente o 3 está elevado à quarta potência.
Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Mas veja, o sinal é um só. Então, no final, ficará negativo. Não importa se é par ou se é ímpar. A ideia é a mesma. O final vai ficar negativo. Agora, caso o expoente seja negativo. Está vendo esse 2? Embaixo dele parece que não tem nada, mas é como se ele tivesse sido dividido por 1, porque 2 divididos por 1 é 2 mesmo. Então, esse expoente precisa ficar positivo, não pode ficar negativo. Para isso, você inverte esta fração. Então, ficaria 1 sobre 2. E fazendo esse cálculo, 1/8. Mesma coisa, olha, 3/5, mas o expoente negativo, você vai inverter. Para que esse expoente fique positivo, ao invés de 3/5, fica 5/3. Duas vezes, né? O expoente, então ele vai multiplicar ele vezes ele duas vezes. Então, 5 vezes 5, 25, e 3 vezes 3, que é 9. Então, só para reforçar, eliminamos o sinal negativo do expoente invertendo a base. Propriedades. Adição e subtração. O que eu faço quando tem potenciação e uma adição e subtração? Primeiro, a base e o expoente tem que ser o mesmo. Então, a elevado a n mais a elevado a n é aqui na frente como se tivesse o número 1, aqui como se tivesse 1. Então vai ser 1 mais 1, vai ser 2an. Agora eu tenho 2an mais 3an. Veja, base e expoente é igual. Base e expoente é igual. Então basta somar os valores que estão aqui na frente. Tem 2 mais 3, então eu tenho 5an. Subtração. A ideia é a mesma. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. 1 menos 1, 0. E 0 multiplicado qualquer valor, a resposta final é 0. Agora eu tenho 5an menos 3an. Então, poderemos fazer 5 menos 3, 2. Então, o resultado 2 elevado a n. Alguns exemplos numéricos, sem ser com letras. 5 vezes 10 elevado a sétima, mais 2 vezes 10 elevado a sétima, menos 10 sétima. Veja, base é 10 em todos eles, e o expoente é 7 em todos eles. Eu só vou trabalhar com os números que estão na frente da base do expoente. Então, aqui eu tenho 5, e 2 que tem que somar, menos, opa, não tem nada aqui. Então, não tem nada, na verdade, é 1. Então, 5 mais 2, 7. 7 menos 1, 6. Então, 6 vezes 10 elevado a 7. Um outro exemplo, 3 vezes 10 elevado a menos 2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 2, mais 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, 3 subtrai 4, dá menos 1, soma 2, vai dar 1. 1 vezes 10 é menos 2. Então, quando é 1, não precisa pôr aqui na frente. Multiplicação. Precisa conservar a base e somar os expoentes. Então, a base é A, então eu vou manter a base. E os expoentes aqui em cima é que eu irei multiplicar. E os números aqui da frente eu também multiplico. Ó. Por exemplo, aqui não tem nada, é 1. Não tem nada, é 1. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 não precisa pôr. A gente subtende que ele está aqui. 2 vezes 3. Aqui eu vou ter que mostrar. 2 vezes 3, 6. E os expoentes, 4 e o 3, o que eu faço? Eu somo. É o que está dizendo aqui, ó, somar os expoentes. Então, 4 mais 3, 7. A elevado a 4 vezes 2 vezes A elevado a menos 1 é igual. Bom, aqui é como se tivesse 1 multiplicando esse 2. 1 vezes 2, 2. 4 mais menos 1, ó, mas os sinais são diferentes, fica negativo. Então, 4 menos 1, 3. 5 que multiplica A elevado a menos 2, vezes 3 que multiplica A elevado a sexta. Bom, os valores que estão aqui na frente é que eu realmente multiplico. 5 vezes 3, 15. Os expoentes eu vou pegar o menos 2 e vou somar com 6. Menos 2 mais 6, 4. Vamos ver mais alguns exemplos. 5
vezes 10 ao quadrado, vezes 2 vezes 10 a menos 3. Vezes 3 vezes 10 aqui. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. E vou somar 2 somando com menos 3, dá menos 1, somado com 5 vai dar 4. Então, fizemos essa multiplicação e fazemos essa adição. Resultado, 30, né? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. 5 vezes 2, 10. Vezes 3, 30. E 2 menos 3 dá menos 1, com 5, 4. Certinho. Bom, aqui temos já o exemplo que nós vamos ter que analisar. É uma multiplicação, mas aqui tem uma divisão. Ah, é uma divisão em forma de fração. Tá vendo aí? Forma de fração a elevado a x divididos por a elevado a y. Os números da frente realmente se dividem, 1 divididos por 1 vai dar 1, não precisa pôr. E a, você vai subtrair os expoentes. Então, na multiplicação você adicionava, você somava. Na divisão você subtrai os expoentes. Então, aqui estava em forma de fração, aqui está em forma de equação. Mas é a mesma coisa, ó, é ax divididos por ay. E a forma de resolver é exatamente a mesma. Então isso aqui podia ser em forma de fração. 5a elevado à sétima divididos por 2a ao cubo. Então o 5 é o que você vai dividir por 2, que dá 2,5. E o 7 e 3 você subtrai. Então na divisão você subtrai os expoentes. 7 menos 3, 4. 6 divididos por 3 vai dar 2. 4 menos o menos 1, ó, menos e menos, sinais iguais, fica positivo. Então 4 mais 1, elevado à quinta. 15 divididos por 5, 3. Menos 2 menos 6, como os sinais são iguais, soma e mantém o sinal. Então, menos 8. Então esse exemplo que nós vamos trabalhar agora. Deixei em forma de equação. O 60 eu vou dividir por 3 e o resultado, que é 20 divididos por 5, vai dar 4. 4 menos o menos 3, menos 5. E aí o menos com menos vira mais, então fica 4 mais 3, então vai dar 7 menos 5. Aí 7 menos 5, 4 vezes 10 ao quadrado. Potenciação. Então, propriedade da potenciação dentro da potenciação. Uma potência elevada a um outro expoente precisa conservar a base e multiplicar os expoentes. Então aqui o a já está elevado a x, mas tudo isso está elevado a y. A base permanece e basta multiplicar o x vezes o y, quer dizer, os dois expoentes eu multiplico. Então na potenciação de potência, nós multiplicamos os expoentes. Então, se eu tenho um outro valor aqui, que multiplica o a, que está elevado a x, o y, que está elevando tudo isto, terá que fazer o m elevado a y e o ax também, aqui uma multiplicação, x vezes y. Vamos ver exemplos numéricos. 2 vezes 10 a quarta elevado ao cubo. Então, semelhante com este aqui. Então, o 3, o 2 vai ficar elevado ao cubo, e o 3 vezes o 4 aqui. Então, teremos 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 4 vezes 3, 12. Então, 8 vezes 10 elevado a 12. Aqui é direto, basta só multiplicar 3 vezes 6, 18. Ficou negativo, porque aqui o expoente era negativo e aqui era positivo. Sinais diferentes, na multiplicação fica negativo. Agora os sinais são iguais, na multiplicação fica positivo. Então 2 vezes 4, 8. E mantém a base aí, que é 6. Radiciação. Todo radical pode ser transformado em uma potência de expoente fracionário, onde
o índice da raiz é o denominador do expoente. Então aqui nós percebemos o exemplo. Temos uma raiz elevada a y. Então esse y podia ser, se for ao quadrado ele não aparece, mas podia ser ao cubo, a quarta, a quinta, raiz sexta, podia ser qualquer valor. Então este valor você vai dividir por este. Um outro exemplo numérico. Se tem um número na frente multiplicando isso, você vai tirar a raiz desse valor e o que tem expoente, basta você pegar o x e dividir pelo expoente. Vamos ver exemplos numéricos, sem ser teórico. 8 vezes 10 a sexta. Então, o 8 eu vou ter que tirar a raiz de 8. 8, se eu fatorar, vai dar 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 2 ao cubo. E raiz cúbica, 2 elevado ao cubo, eu posso simplesmente cortar a raiz com o expoente. Dá 2. Está aqui. E 6, que é este expoente, divididos por 3, também vai dar 2. Então, 2 vezes 10 ao quadrado. 3 elevado a 8, não parece nada, é raiz quadrada, é como se fosse um 2. Então, por isso ficou 8 divididos por 2. 8 divididos por 2, 4. E 3 a quarta dá 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Eliminamos o sinal negativo do expoente invertendo a base. Vamos ver um exemplo deste, mas com expoente negativo. Então, olha lá, ó. 5 elevado a menos 4. Né? Então, daria menos 4 dividido por 2. Então, fica 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2, se eu inverter, é como se tivesse 1 aqui embaixo. Então, fica 1 sobre 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5, 25. Devemos lembrar que estas propriedades que foram apresentadas, cada uma delas, elas são válidas nos dois sentidos. Então, da forma como eu apresentei e fazendo o processo inverso. Então, por exemplo, se eu vejo dois expoentes sendo somados, eu posso separá-los em uma multiplicação. Se eu perceber dois expoentes sendo subtraídos, eu posso separá-los em uma divisão. Se eu vejo dois expoentes sendo multiplicados, eu posso separá-los em forma de potência, tanto o x em cima do a diretamente ou o y. Posso trocar as posições que não vai dar erro algum. Agora, quem está aqui dividindo é que é a raiz. E este x fica em cima do a. É o processo inverso. Se eu tiver uma fração onde 1 sobre a elevado a x, eu posso inverter, deixando o expoente negativo. Esse outro exemplo, não está elevado a y, é raiz y. Ok. Então, x vai ser dividido por y, mas o n, assim como vai em cima do n, tem que ir multiplicando essa fração que se formou aqui. Então, por isso fica desta maneira. Gostou do canal? Clique no like, deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.